Olá, turminha! Vamos iniciar a nossa aula? Queria que vocês agora pegassem o livro didático de vocês de língua portuguesa para que nós pudéssemos iniciar então as nossas atividades. Vamos falar um pouquinho sobre divisão silábica. Vamos trabalhar algumas atividades referente a esse conteúdo. Bom, por que, Tianja, é importante eu saber separar as palavras em sílabas? Bom, quando você se depara com uma escrita no caderno e você precisa separar essa palavra em sílabas, você precisa saber onde você deve separar essa palavra, né? Não pode ser aleatório, da forma que você acha que deve colocar, mas sim saber qual é o pedacinho da sílaba que você pode, né, colocar o hífen e descer e terminar de escrever a palavra na linha de baixo. Então, a tia Angela colocou aqui para vocês, ó, que essa separação ela não pode ser feita de qualquer maneira. Por isso é importante saber separar as palavras em sílabas, né, da forma corretamente. Então, olha, nós temos aqui, ó, coloquei um exemplo, escola. Você precisa escrever essa palavra no seu caderno e de repente a linha acaba, mas tem um pedacinho lá que você acha que ainda dá para escrever, mas a palavra toda não cabe. O que você vai fazer? Né? Coloquei duas formas aqui que nós podemos separar essa palavra em sílabas. Hífen, cola, vai lá para a linha de baixo, no início da folha novamente, no cantinho, né? E tem essa outra forma aqui, caso o espaço seja maior, ó, onde eu posso colocar duas sílabas, mas não cabe tudo. E aí a gente não pode ir lá e colocar pequenininho, né? Às vezes a gente dá uma apertadinha e coloca lá pequenininho. Não, é só separar a sílaba da forma correta, a palavra, né? E a gente vai, coloca o hífen, hífen, lá. Aqui eu tenho um exemplo onde uma vogal fica sozinha, né? A palavra arara. Mas nós temos que observar aqui, ó, ela tem apenas uma letrinha e essa letra é vogal, como a tia Angela falou. Para que aconteça a divisão silábica e uma sílaba fique sozinha como vogal, acontece quando somente tem vogal. Eu não posso colocar uma consoante sozinha na divisão silábica, certo? Então, nós temos aqui, ó, a, hífen, rara. Ou se você tem um espaço maior, você pode separar assim também, ó, ara, hífen, ra. Aqui no nosso livro didático, nós vamos fazer da página 28 até a página 30, nós vamos observar aqui algumas palavras no quadrinho amarelo. Tá falando que essas palavras são de origem indígena, né? Aqui no cantinho, tô falando aquilo que a tia Angela falou a respeito de você separar no lugar certo quando você for escrever no caderno, né? Por isso é importante. Aí tem um exemplo aqui da separação silábica. E aqui nesse diagrama, o que você vai fazer? Você vai procurar essas palavras indígenas aqui, ó. Você vai, como se fosse um caça-palavras, tá? É bom que você realize com lápis de cor, para ficar mais legível, tá bom? Toda vez que você fazer um caça-palavra, faz com lápis de cor, fica melhor. 2. Observe a palavra caatinga na atividade anterior. Como ela está separada? Bom, depois nós temos aqui, na próxima página, que você precisa observar os desenhos, colar no lugar certo e depois separar a palavra em sílabas. Ó, a palavra já está aqui, ó, em sílabas, e você vai organizar formando a palavra, tá? Na página 30, nós temos aqui, você vai completar com S ou SS e fazer a divisão silábica. Lembrando que nós precisamos lembrar da questão que quando nós temos dois S, não fica na mesma sílaba, tá? Um fica na sílaba de cá e o outro na outra sílaba. E assim também acontece com o RR. Nós temos aqui, ó, na número 5, separe as palavras abaixo em sílabas. Aqui nós temos o RR, né? Um R vai ficar numa sílaba e outro R na outra sílaba. 6. Converse com os colegas e o professor sobre a separação de sílabas das palavras dos exercícios anteriores. Depois registre a regra que chegar. Então, nós vamos aqui, então, escrever. Porque o que acontece? Tem algumas sílabas que, por exemplo, preto. Eu não posso colocar PR, eto, na outra linha. Então, tem algumas sílabas que eu não posso separar aquelas letras. E já outras eu devo separar, né? Então, nós vamos depois fazer a regrinha aqui, tá bom? Vamos lá corrigir então a atividade? Vamos corrigir? Página 28, como eu havia dito para vocês,
vocês precisam localizar essas palavras aqui, né? Como que elas estão separadas aqui em sílabas e pintar o diagrama. Depois, a número 2, nós temos que explicar, observar por que a palavra caatinga, como ela está separada. Então, nós observamos que ela é uma palavra que tem 2 letras A. Então, é caatinga. O que nós observamos, então? Que as 2 letras A seguidas, ou seja, AA, elas se separam, certo? Na página 29, nós temos aqui, depois que vocês colocaram os desenhos, as imagens no lugar certinho, nós precisamos agora organizar essas sílabas e colocar o nome de cada figura. Então, nós temos a letra A, o carro, letra B, garrafa, letra C, pêssego, letra D, serrote, letra E, torrada e letra F, travesseiro. Página 30, questão número 4. Nós temos agora que preencher com a letra S ou a letra SS, no caso, né, S ou SS, depois separar a sílaba. Então, nós temos a primeira palavra, pensamento, é escrito com apenas um S. Depois, nós temos osso, que é escrito com 2 S, aí você separa a sílaba. Dinossauro, SS, observem que, quando nós temos a letra dobrada, repete, eu separo, né, uma fica numa sílaba, a outra na outra. Cansado, apenas um S. Possível, SS. E ensopado, apenas um S, certo? A número 5, já colocou no cantinho aqui, Aqui nós vamos observar que nós temos a letra dobrada, o R, e também temos o S, né? Então, se repetem, nós temos que separar, vai ficar uma letra em cada sílaba, uma de cá, outra de lá. Então, nós temos corrida, letra B, gorro, letra C, carreta, letra D, assado, letra E, sossego. Então, aqui na número 5 tem palavras com RR e palavras com SS. Nós tínhamos visto a número 4 com SS e agora na número 5 tem as duas. Então, é uma regrinha que nós sempre devemos lembrar, tá? Temos 2 letras iguais, precisamos então colocar uma em cada sílaba. Aqui na questão número 6, eu converso com os colegas e professores sobre a separação de sílabas das palavras dos exercícios anteriores. Depois registre a regra a que chegaram. Bom, então foi o que eu acabei de falar para vocês, olha. Separamos as letras que se repetem ou possuem o mesmo som, tá? Quando a tia fala mesmo som, nós vamos ver depois palavras que são chamadas depois, nós vamos estudar dígrafos, tá? Esses dígrafos aqui que se repetem, ficou claro para vocês, né? Que é o RR e o SS. Agora que tem o mesmo som, vou colocar um exemplo aqui, crescer. Olha só, o S e o C tem apenas um único som. Então, quando eu for separar a sílaba, eu vou colocar o S de cá e o C de cá, certo? Só para vocês não ficarem com dúvidas quando falo aqui, possui o mesmo som, tá bom? Então, nós vamos finalizar aqui e vamos lá para a nossa próxima aula.